Você já parou para pensar no que aconteceria se o agronegócio simplesmente desaparecesse? Sim, eu sei, parece impossível, mas e se o agro, que representa 25% do nosso PIB, que emprega? Atualmente, cerca de 28,6 milhões de pessoas deixasse de existir. O impacto seria devastador. Hoje eu vou te mostrar o que aconteceria se o coração do Brasil parasse de bater. Prepare-se, porque o cenário é assustador. O agronegócio no Brasil movimenta trilhões de reais todos os anos. Imagine uma economia onde 25% do PIB simplesmente some. Empresas fechando portas, fábricas desligando suas máquinas e o mercado financeiro entrando em colapso. Milhões de empregos perdidos da noite para o dia, levando o país a uma recessão profunda e sem precedentes. O desemprego atingiria níveis jamais vistos, deixando cidades inteiras em ruínas econômicas. Esse seria o novo Brasil. Um país onde a pobreza aumenta, onde milhões de brasileiros são jogados na miséria, sem perspectiva de futuro. O que hoje conhecemos como prosperidade rural se transformaria em um deserto econômico. E não para por aí. Sem o agro, as prateleiras dos supermercados ficariam vazias. Sem soja, milho, carne, leite e frutas, o Brasil, que hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, se tornaria um país faminto. E o pior, o impacto seria global. Países que dependem das nossas exportações veriam suas populações enfrentando uma crise alimentar sem precedentes. Estamos falando de fome em escala global. Comida se tornaria um bem de luxo. Os preços disparariam, tornando alimentos básicos inacessíveis para a maioria das pessoas. Isso não é ficção. É a realidade que enfrentaríamos se o agro acabasse. Mas o desastre não seria só econômico. O impacto social seria igualmente devastador. Sem emprego no campo, milhões de pessoas migrariam para as cidades, sobrecarregando uma infraestrutura urbana já precária. O resultado? Um aumento da criminalidade, da pobreza e do desespero. E o meio ambiente também não escaparia. Sem o uso sustentável das terras, veríamos um aumento no desmatamento, na degradação do solo e na perda de biodiversidade. O que seria das nossas florestas? Do nosso cerrado? Sem o agro, essas áreas poderiam ser tomadas por atividades ilegais e predatórias, destruindo o que ainda resta do nosso patrimônio natural. O agro é o coração do Brasil. Sem ele, nosso país pararia. O produtor rural, ele não tem férias, tem risco, às vezes trabalha o ano inteiro com prejuízo. A grande mídia também é culpada de crucificar o produtor rural e ele se torna um vilão, e é exatamente o contrário. Mais do que nunca, precisamos valorizar e proteger esse setor que não só alimenta o Brasil, mas o mundo. O fim do agro seria o começo de um pesadelo que ninguém quer viver. Vamos apoiar, vamos cuidar, porque sem agro não há futuro. O agro é a nossa força. Proteja o que é nosso. As exportações do agro brasileiro atingiram recorde esse ano. Do campo que faz o Brasil do celeiro do grande mundo. Que setor econômico brasileiro dá esse rendimento para o país? Falar mal do agronegócio é uma das coisas mais irresponsáveis que a gente pode ver, porque é o setor que carrega a economia brasileira.